aqui com o Tenente Temístocles, um dos líderes da polícia, dos policiais militares no sul do Piauí. Tenente, o que está acontecendo lá no sul? O senhor nos procurou e disse, olha, aquela lei, eu estou temendo que haja mais tarde até uma tragédia, porque já foram parar boletim de ocorrência, já teve distrito, já teve prisões, por conta de uma interpretação da lei, né? Deixa eu ler o parágrafo aqui, eu posso ler? Essa é a lei que o governador, que o governo sancionou, né? O governador do estado era Mão Santa, né? Isso. Era Mão Santa. Isso. Este artigo 3º diz: o policial militar ou bombeiro militar, para obtenção do benefício apresentando a identificação militar, para ele ter ele andar de forma gratuita, né? No número limitado. Ele deverá solicitar o bilhete de passagem junto ao terminal rodoviário com antecedência mínima de 1 hora em relação ao horário de partida do ponto inicial de viagem, né? Ponto inicial de viagem. Só essa palavra, Paulo Fortinelli, tem causado realmente a confusão. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo lá para a nossa querida Floriano. Não tem ônibus para Floriano, tem de Floriano para São Raimundo Nonato. E aí o cidadão pega um ônibus aqui de Floriano para São Raimundo para Floriano, quando chega lá não pode descer não. Ele tem que ir até São Raimundo Nonato, porque diz que a lei diz isso. Não, a lei não diz isso. Isso é questão de interpretação. E o cidadão está, por exemplo, em Geromênia, e o ônibus vem de Uruçuí a Floriano, vamos dar só um exemplo, não é a linha, de Marcos Parente, por exemplo, vem de Marcos Parente a Floriano, e o cara quer entrar no ônibus de Geromênia, o cara diz, não, tu tem que ir a pé lá até Marcos Parente e entrar lá no início da origem da viagem. Aí a lei não está valendo. Quer dizer, meus amigos proprietários de empresa de ônibus, por quem eu tenho o maior respeito, estão interpretando de uma forma. É isso que está acontecendo, Tenente? Exatamente assim. Ou seja, daqui a pouco, quando retornar para Floriano, caso eu esteja fadado, né? Se tiver um carro saindo de Luiz Correia, passando por Floriano, eu não vou poder pegar esse carro. Pode ter que ir para Luiz Correia. Quer dizer, é um absurdo. O que é preocupante, Silas, boa tarde, Silas, desculpa, fui direto na resposta, né? Boa tarde, Paulo, e funcionários e usuários do Sistema Meio Norte. É exatamente esse grave equívoco que está acontecendo. Esse equívoco tem causado dissabores entre funcionários que não têm culpa, funcionários da empresa, com policiais militares que também não têm, porque os dois estão agindo em nome da lei. É verdade. Um em nome da lei estadual e o outro em nome da lei do patrão, que está equivocadamente interpretando a lei que realmente está no papel. Então, a nossa sugestão, o nosso pedido é que haja o entendimento, que as pessoas procurem se inteirar mais, que a gente, através do promotor e das autoridades competentes, a gente possa esclarecer para evitar um mal maior. Nós tivemos registro de boletim de ocorrência lá na cidade de Floriano, de militares no distrito. Tivemos na região de Bom Jesus problemas que já chegaram até a prisão. E tivemos problemas de toda sorte por conta dessa divergência, por conta desse mal-entendido, que, queira Deus, se a gente não fizer nada, vai além do que já aconteceu. Entenda bem, eles botam lá a saída do ônibus aqui de Teresina. Se você quiser, você trabalha em Amarante, e a lei justamente foi para isso. Você trabalha em Amarante, mora em Floriano, né? Por exemplo, vamos dar esse exemplo. E aí o cidadão quer tomar um ônibus de Amarante, não pode não, tem que vir tomar em Teresina. Teresina está seguindo em frente. Eu acho que não está correto. E aí está claro. É só uma palavrinha aqui. No ponto inicial da viagem, mas é da viagem do policial militar, não é do ônibus. Exatamente. Né? E as empresas estão, de certa forma, interpretando que é o ponto inicial original do ônibus, e não é. Porque aí não tinha... aí não tem fundamento. Aí eram feitos para beneficiar apenas policiais militares domiciliados, lotados, em grandes cidades, que é onde se origina as viagens, né? As pequenas cidades realmente são roteiros de passagens, né? Essa é que é a grande realidade. Então, há esse impasse. E outra coisa é que aí é para todas as empresas, né? Tem empresas que estão se negando aqui até de maneira... não estão conduzindo de maneira nenhuma, a bem da verdade, né? E alegando motivos que não têm cabimento. Isso gera a divergência. E fica essa observação, que é para todas as empresas. Agora, Silas, Paulo, eu queria a condição de vocês, para responder ao amigo que perguntou por que só o policial militar tem direito a andar de graça. Meu amigo, o policial militar, ele é o único, eu não estou dizendo um dos não, o único profissional
que não tem hora para sair de casa em emergência para atender os outros. Existe uma escala que prevê o horário que ele vai chegar. Mas existe um negócio chamado ocorrência fora de hora. E em cidades pequenas, com efetivo de 3, 4 policiais militares, ele não pode dizer que está de folga e não vai não. Eu não conheço um professor, com todo respeito aos profissionais da educação, mas eu não conheço um professor que saiu de casa em emergência às 3 horas da manhã na chuva para dar uma aula de reforço. Eu não conheço um médico que tenha saído de casa em emergência, a não ser que seja em caráter particular. Até aí tudo bem. Mas policial militar, e principalmente nós do interior, passamos por problemas desse tipo todo dia, toda hora, e o mais interessante é que não existe hora certa para acontecer problema não. Portanto, quando alguém liga, você trabalha, vamos supor, na cidade de Itaueira, está em Floriano, resolvendo um problema. Alguém liga, rapaz, corre para Itaueira que tem problema. Dizer que não tem dinheiro, dizer que não tem passagem, não justifica. Ele tem que ir de uma maneira ou de outra. Então, nós estamos exigindo o cumprimento da lei, não é porque nós sejamos melhores do que os outros, não. Pelo contrário, nós temos uma vida pior do que os outros. Por isso que queremos melhorar. E aí, vocês estão buscando aí uma audiência pública com o Ministério Público Estadual, acredito eu. O doutor Fernando me parece que foi quem provocou a prática desta lei, porque ela não estava sendo nem praticada, ela estava sancionada, mas nos parece que guardada aí aos frios de uma gaveta, né? E vocês estão buscando, então, uma audiência pública para tentar resolver isso. Assim, exatamente. A na verdade, essa lei passou 10 anos para ser regulamentada. Só isso aí já é uma falta de consideração com a categoria. Outra coisa é que um policial militar, mesmo que ele esteja numa viagem administrativa, de qualquer maneira é trabalho, se ele está uniformizado, ele já representa de qualquer forma uma segurança. Porque você pode ter certeza de uma coisa, qualquer quadrilha, qualquer grupo que planeje algo contra um ônibus, se ele vê um policial militar, ele já aborta essa operação, já lhe dizer por quê. Porque no conflito ele vai ter que matar o policial. E bandido, muito embora odeie policial, mas ele não gosta de matar por causa das complicações jurídicas que ele vai ter. Então ele detesta policial, isso aí é claro. Até porque residem nos dois polos diferentes da vida. O lado da lei e o lado da bandidagem. Mas um bandido não gosta de matar policial porque ele vai ter complicação jurídica. Então, se ele vê um policial militar, ele sabe que aquele policial vai reagir porque é obrigação, o policial vai fazer alguma coisa, então ele aborta. É, de qualquer maneira, uma segurança para a empresa quando aquele policial está. E a prova disso são os números. As estradas do Piauí estão tranquilas. Ora, o policial militar nos mandando aqui uma outra colocação. Se a empresa Guanabara não leva, porque diz que ela faz linha interestadual. Eu não quis citar o nome, Silvio, mas é verdade. Né? Mas os trechos são intermunicipais. Pronto. Né? Então ela não poderia, por exemplo, se ela faz uma linha daqui a Fortaleza, ela não pode vender passagem daqui para a periferia. Tem que vender só para Fortaleza. Tá, também. Né? Então ela tem que respeitar a lei, sim. Eu acho que tem que ter uma audiência pública, tá? Eu acho que tá na hora de se discutir mesmo com seriedade. Também não pode, tenente, me desculpe, o policial militar andar passeando toda hora de ônibus. Também eu não posso admitir isso, porque também vai quebrar a turma, né? Mas eu acho que tem que ser feito. Tá aqui uma lei, meu amigo, é uma lei. Sim. Você respeita a lei desse país, não, rapaz? Silas, a folga do policial militar, ele trabalha 24, folga 72. Isso na capital. No interior é a mesma folga, mas tem aqueles problemas que acontecem de maneira intempestiva e o policial militar imediatamente é acionado. Com 24 horas de trabalho, 72 de folga, se ainda tiver tempo para passear, me diga como é esse tempo e como é esse passeio. Não, às vezes vai resolver alguma coisa e é realmente esse deslocamento. Aqui em Pedro II, eles vieram, não aceitam a gente se deslocar de Domingos do Mourão para Pedro II, nem de Pedro II para Piripiri. São regiões inteiras que está acontecendo essa situação. Silas, nós poderíamos, a nível de Floriano, procurar o Ministério Público da cidade e resolver o problema na nossa cidade. Sim. Mas seria egoísmo da nossa parte, já que o problema acontece com todos os policiais do estado do Piauí. Então a nossa preocupação é coletiva, não individual. A gente poderia, pensando só em Floriano, mobilizar o Ministério Público, mobilizar os responsáveis pelas empresas lá na nossa cidade, e estaria o problema resolvido. Mas como nós pensamos de maneira coletiva, nós queremos evitar o problema, com o policial militar e com todos os funcionários das empresas de ônibus, motoristas, cobradores e com a população de uma maneira geral. Como nosso objetivo é a paz, é evitar a contenda, é evitar que aconteça o que já vem acontecendo, ou coisa pior, porque o policial chega em nome da lei, exige um direito
em nome da lei. Quando acontece do policial estar acompanhado da família, por exemplo, da esposa, pagando, é claro, a passagem dela, aí de repente ele chega e diz, ou você paga a sua passagem ou desce. Constrangimento, aquele tipo de coisa. E o pior é que o funcionário está cumprindo determinação, o policial militar também está em nome da lei, e a gente sabe, a gente com a razão, a gente vai longe nos direitos da gente. Olha, eu me comprometo do programa e da gente procurar o Ministério Público para fazer essa audiência pública, para a gente ver se a gente contorna a situação, tá bom? Antes que essa audiência aconteça, o convite que eu faço, a solicitação que eu faço aos empresários, aos funcionários das empresas, é que ajam de maneira sensata. Se existe o espaço no ônibus, a lei diz que é no máximo 2, mas não proíbe que leve 3. Isso é uma questão de bom senso. Imagine não levar nenhum. Enquanto não se esclarece, enquanto não se tira todas as dúvidas, que haja de maneira sensata. E quanto aos policiais militares, eu peço que façam como os colegas de Floriano têm feito. Nos procure, qualquer momento de divergência, você pode ligar para o 9997. Vamos perder a cabeça não, vamos tentar resolver enquanto... O 9997-9333. Esse é o número do nosso telefone, faça o contato. Que eu acho que aí não tem dúvida não, é só a interpretação. Aqui tá a origem da viagem. Da viagem do policial, não é do ônibus. Ainda existe um complemento aqui, Silas, no parágrafo único. Não se aplica a exigência do caput deste artigo quando o embarque nos pontos de paradas intermediários e no transporte alternativo não utiliza terminal rodoviário ou agência de venda de bilhetes como fonte de apoio. Quer dizer, lá não tem onde ele reservar a passagem, lá na Jerubenha, na minha querida Jerubenha, não tem. Então ele não pode reservar. E aí o projeto, a lei fala também. Exatamente. Então, ou seja, onde não tem, ele não precisa chegar uma hora antes. Ele vai chegar uma hora antes para falar com quem? Ou seja, ele tem que chegar em cima da hora. Mas o que estou querendo é isso. Quer dizer, quem está em Jerubenha nem ônibus pega. Aqui em Bom Jesus, a vendedora de passagem foi presa juntamente com 2 motoristas pelos militares. É esse tipo de atrito que está acontecendo. Uma coisa o cara foi lá, queria viajar, ela disse que não ia viajar. São até 3 policiais militares por ônibus, não é isso? 2 policiais militares. E aí disse que não ia viajar, os homens acabaram prendendo. Não estava nada. A lei está feita. Eu acho que é questão de interpretação e a gente precisa ter uma solução para esse problema. Muito obrigado, Tenente. Silas, para terminar, muito embora já seja noutra seara. Para finalizar. Para finalizar. Então, os colegas pediram que você lembrasse aí a questão do Enem, que ainda não foi paga a diária desse pessoal. Conversa, rapaz. Do Enem ainda? Essa eu não entro porque não trabalhei no período do Enem, né? Claro. Da mas alguns colegas que trabalhou no Enem aí, até hoje a Polícia Militar não pagou a diária. Rapaz de lascar. Tá bom, tá feito aí. O registro. Muito obrigado. Boa viagem, Tenente.